Olá. Depois do lançamento do episódio especial de Natal 2019 do grupo de humor brasileiro Porta dos Fundos, chamado A Primeira Tentação de Cristo, na plataforma online Netflix, houve reações de intolerância e fortes críticas. Desde o início do mês de dezembro, mais de 2 milhões de pessoas exigiram que a comédia fosse retirada do ar, assinando uma petição. Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo e filho de Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, escreveu no Twitter, e estou a citar: "Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população?" Fica a reflexão. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o extremismo dos fanáticos tornou-se violento. A sede da produtora da Porta dos Fundos foi atacada com coquetéis Molotov. Gregório do Vivier, um dos atores e guionistas do grupo, escreveu nessa noite, e estou a citar: "Nada vai silenciar nossa alegria nem nossa irreverência. Estamos aqui, vivíssimos. O ódio existe, mas o amor é maior." Esta semana republicamos uma entrevista sobre religião, ateísmo, os limites do humor e o riso na Bíblia. Eu e a Maria Almeida sentámos-nos em outubro de 2016 com o humorista, guionista e escritor Ricardo Araújo Pereira. Fiquem com a entrevista. Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Este é o primeiro de uma série de episódios no É Apenas Fumaça, em que vamos falar sobre religião, e hoje temos como convidado o Ricardo Araújo Pereira, guionista, humorista, membro dos Gato Fedorento, escreve semanalmente na revista Visão e é um dos elementos do Governo Sombra que passa na TSF e na TVI 24. Muito bem-vindo. Obrigado. John Cleese, humorista e membro dos Monty Python, disse numa entrevista: "Eu acho que a verdadeira religião é sobre a compreensão de que, se conseguirmos limitar os nossos egos a uns segundos, poderemos ter a oportunidade de experienciar algo que é divino na sua natureza." Achas que ser ateu é egocêntrico? Que pergunta, sim senhor. Eu percebo a ideia de que o facto de ser ateu possa provocar esse tipo de pensamento, ou seja, de autossuficiência, da sua própria grande importância, mas eu de facto vejo, primeiro, eu não tenho outro remédio se não ser ateu, não é? Porque nestas questões da fé, eu já tenho tido, como calculam, esta conversa com várias pessoas, até porque costumo ser o ateu convidado, sempre que é preciso um ateu, as pessoas lembram-se de mim. E portanto tenho tido esta conversa com pessoas religiosas de várias confissões religiosas e nunca é fatal que não se chegue a grandes conclusões, porque estamos a falar de uma questão de fé. Ninguém tem a certeza de que Deus existe, como é óbvio. É por isso que se diz "eu acredito em Deus". É uma questão de fé. Por exemplo, eu não digo "eu acredito que a minha camisa seja branca", eu tenho a certeza absoluta que a minha camisa é branca. E portanto, a partir do momento em que é uma questão de fé, de um certo ponto de vista, a discussão não acaba, ou se calhar nem sequer começa. Portanto, primeiro, essa é a primeira coisa, eu estou condenado a ser ateu porque, simplesmente, essa é a discussão curta, eu simplesmente não acredito que Deus existe. Depois, eu acho que até, portanto, por um lado é isso, estou condenado a ser ateu, não é exatamente uma escolha. Segundo, eu acho que até é um sinal de humildade, ao contrário daquilo que a gente podia sugerir no início. É capaz de ser um sinal de humildade, que eu achar que não fui concebido por um ser superior, quer dizer, e que se fui, houve engano, quer dizer, há aqui um engano qualquer, quer dizer, as minhas costas estão muito mal feitas, porque doem, muitas vezes, eu tenho muitas objeções a fazer relativamente não só ao meu corpo, mas à minha própria mente, e portanto, se foi um ser omnipotente e perfeito e omnibenevolente a fazer isto, é dos piores trabalhos da sua carreira. E um ateu é alguém que não acredita em Deus ou é alguém que não acredita na espiritualidade? Não, vamos lá ver, eu acho que a espiritualidade não é para aqui chamada, acho eu, pelo menos de certo tipo de espiritualidade. Eu acho que é possível, eu não sei se não é possível defender que por exemplo, a grande poesia é uma manifestação de espiritualidade, ou a arte em geral, ou até coisas como a amizade, ou o amor, ou enfim. Agora,
A crença em Deus é uma outra coisa. É uma outra coisa. E às vezes curiosamente, é completamente... É uma coisa da qual a espiritualidade está completamente ausente. Enfim, e tem até aspectos grotescos, digamos assim. Mas porquê é que dizes isso? Digo isso por várias razões. Porque, quer dizer, primeiro olhando para a história, não é? Para várias coisas que em nome da fé e em nome de Deus foram sendo feitas. Segundo, mesmo quando não estamos a falar de crimes ou de enfim, digamos, de atividades mesmo muito grotescas, quando estamos a falar apenas sobre enfim, quando estamos a ter uma discussão em voz baixa e estamos a ponderar acerca da existência de Deus e levantamos um problema que é para mim um dos problemas essenciais, ou talvez o principal, que é o problema do mal, não é? Que é um problema que eu sei que já foi discutido e já foi argumentado a favor e contra, mas que basicamente é um problema que diz o seguinte: se de facto o mundo, o universo, foi criado por um ser omnipotente e omnibenevolente, porque é que o mal existe? Como é que Auschwitz é possível? E eu conheço os argumentos, eu já li o Santo Agostinho, eu sei que Santo Agostinho diz que, e bem, é uma resposta inteligente, diz que nós temos aquilo a que se chama livre-arbítrio, somos livres e, portanto, uma vez que Deus não criou Deus a existir, não criou autómatos, criou seres livres, esses seres agem de acordo com a sua própria vontade e uns têm vontade de fazer aquilo que nós vimos ali. Também conheço vários contra-argumentos a esta defesa, mas que são interessantes também, mas enfim, mas a gente até pode dizer, ok, eu estou satisfeito com esse argumento, mas há qualquer coisa que está um pouco para além disso, que é o problema do mal natural. Eu percebo o mal social, ok, fico satisfeito com a ideia, vamos supor que me satisfaz a ideia de que somos seres livres e por isso Auschwitz existe, porque as pessoas são livres de fazer o que quiserem e isso inclui o mal. Mas porquê é que de repente vem um vagalhão no Sudeste Asiático e limpa 200 mil pessoas? Se eu fosse omnipotente e eu não sei se isso é público, mas não sou omnipotente e omnibenevolente, mas o mundo que eu tento criar para as minhas filhas, eu tento que no mínimo não apareça um vagalhão que as mate. E portanto, causa-me alguma perplexidade isso, quer dizer, que de repente haja um terremoto que engole 200 mil pessoas, ou que crianças nasçam com cancro, por exemplo. Isso faz-me alguma confusão, faz-me até desejar, mais do que ser ateu, faz-me desejar que Deus não exista. É mais do que não acreditar que Ele existe, eu não gostava que existisse. Eu não queria que existisse, pelo menos um Deus que é capaz disso. E portanto, nessa medida, era isso que eu me referia, são esses aspectos um pouco estranhos, quer dizer, a gente diz, bom, de facto Deus não pode interferir, vem no Sudeste Asiático, levanta-se uma onda e mata 200 mil pessoas e Deus não pode intervir. E de passados 3 dias aparece um bebê a boiar em cima de uma tábua e as pessoas desatam aos gritos a dizer milagre de Deus. Ou seja, 200 mil pessoas mortas, ele não tem responsabilidade nisso, um bebê salva-se, foi ele de certeza. Mas, no outro dia foi canonizado Dom Nuno Álvares Pereira. Porquê? Porque uma senhora estava a fritar peixe, respingou-lhe óleo para um olho, e deu-lhe cabo do olho, mas ela rezou a Dom Nuno Álvares Pereira e o olho recompôs-se. Foi milagre. E eu custa-me como é que se perceber como é que se compatibiliza isto, ou seja, Deus por intermédio de Dom Nuno Álvares Pereira diz assim, espera aí que o olho esquerdo desta senhora não pode, isto é demais, eu não aceito isto, 200 mil pessoas a morrer no Sudeste Asiático, não me importo, tudo bem, eu não consigo perceber o plano, eu sei que esse é outro argumento, que é, não tens capacidade para compreender o plano, mas não me satisfaz. Chris Hedges, jornalista e pastor presbiteriano, no livro Eu Não Acredito em Ateus, escreveu o seguinte: não temos nada a temer daqueles que acreditam ou não acreditam em Deus. Temos muito a temer daqueles que não acreditam no pecado. O conceito de pecado é um forte reconhecimento de que nós nunca podemos ser omnipotentes, que estamos limitados pelos erros humanos e interesses próprios. Impede-nos de acreditar na nossa própria perfeição. Virar as costas a Deus é inofensivo. Virar as costas ao pecado é catastrófico. Achas que um ateu pode acreditar no pecado?
ou isso é ser religioso? Não, a noção de pecado, vamos lá ver, a noção de pecado e a noção de, sei lá, erro, ou de errado, certo e errado, não são necessariamente a mesma coisa. E, portanto, eu discordo dessa frase no sentido em que essa frase parece supor que só há moralidade dentro de um enquadramento mental em que Deus existe. Eu tenho muitas dúvidas de que só haja moralidade dentro de... Só podemos ser seres morais se acreditarmos em Deus. Tenho mesmo muitas dúvidas de que antes de Moisés receber as tábuas a dizer que matar é errado, que as pessoas não soubessem já que matar era uma coisa que, enfim, que talvez não fosse recomendável. Em princípio, eu acho que... Aliás, esse é um problema para crentes explicarem. Quer dizer, se eles acreditam, por exemplo, que matar é errado, ou seja, se eles acreditam que os mandamentos são bons porque Deus diz, ou se Deus os diz porque eles são bons. Essa é diferente, não é? Porque se eles são bons porque Deus diz, do ponto de vista moral, há aí qualquer coisa que não bate certo. Não era suposto a gente saber que eles são bons. Estamos só a segui-los porque Deus nos diz que sim. Se Deus os apresenta porque eles são bons, então nós sabemos que eles são bons. É porque é possível saber, antes de Deus nos dizer, que eles são bons. Que por exemplo, a ideia de não matar outras pessoas é boa em si mesmo. Já não lembro da pergunta, mas... Mas tu não concordas, por exemplo, que como diz o Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, de Dostoevsky, que se Deus está morto, então tudo é permitido? Para um ateu, tudo é permitido? Não, vamos lá ver. Eu já sei qual era a pergunta. A pergunta era sobre a noção de pecado. E de facto, eu acho que pecado é uma outra coisa. Eu acho que há a noção de certo e errado não implica exatamente, não coincide exatamente com a noção de pecado, não é? Porque pecado é outra coisa. Pecado tem a ver com, por exemplo, com castigo, com punição e, surpreendentemente, tem a ver com perdão, por mais grotesco que seja o erro. Tem a ver com um perdão que é mais ou menos garantido, se bem percebo. Mas não, eu não concordo que tudo seja permitido caso Deus não exista, até porque o contraponto era aquilo de que falámos antes, é que se é assim, se esse é o ponto, que é a gente precisa de Deus porque caso Deus não exista tudo é permitido, isso significa que a gente só não faz as coisas que não são permitidas porque receia um castigo final. Ou seja, não é por aderirmos a isso, não é por sermos pessoas que consideram de facto que aquilo que está errado está de facto errado. É porque tememos um castigo. Roubaríamos se não existisse Deus. Não me parece. Por exemplo, eu sou ateu, conheço vários outros ateus que não andam a... Quer dizer, eu por acaso só não tenho uma vida mais dissoluta de certo ponto de vista porque não consigo. Gostaria muito de ser mais gaudério, digamos assim, mas não tenho vida para isso, infelizmente. Agora... Não é por não temer Deus, na medida em que não acredito na sua existência, que eu acho que roubar não tem nenhum problema, que matar os outros é aceitável, que nem sequer é por medo de ser apanhado, quer dizer, nem sequer é pela punição social. É porque não se faz, é porque de facto eu sei que não se faz e não preciso que Deus venha por trás dizer, olha, sabes que matar é errado. Estive a pensar bastante sobre isto e parece-me que é errado. Bom, e onde é que tu vais buscar o teu quadro de valores? Onde é que toda a gente vai buscar o seu quadro de valores? Onde é que como é que a gente sabe, por exemplo, há bons argumentos para não aceitarmos o quadro de valores que Deus nos recomenda. Eu acho que é o mandamento número 9, acho que é o número 9, que diz: não cobiçarás a mulher do próximo, o seu burro, o seu boi, o seu escravo. Portanto, Deus diz, cobiçar o escravo do vizinho é errado. Que ele possua escravos, não tenho nada contra. Agora, cobiçar os escravos, isso é esquisito para mim. E, portanto,
Quer dizer, quem são os teístas para virem embirrar com a minha moralidade? Achas que faz sentido o ateísmo adquirir alguns certos rituais religiosos, como por exemplo os judeus que têm o Yom Kippur, em que revisitam o ano anterior, pedem perdão, não só a Deus, mas também aos semelhantes? Achas que isso faz sentido ateus incorporarem esses rituais? Quer dizer, há rituais, a gente tem rituais para tudo, não é? Eu não sei se a partir do momento em que os rituais depois têm uma tendência para se tornar dogmáticos, talvez, e eu não sei se o ateísmo deve, enfim, eu acho que o problema é se é possível cada ateu seja ateu à sua maneira. Isto não é uma organização, embora haja, e eu tenho acompanhado isso com interesse, embora haja um conjunto de ateus que têm proporcionado uma discussão mais acesa, se calhar, do que era costume sobre essas questões. A discussão é essa que às vezes, digamos, é um pouco, se calhar, rudimentar, mas que não é mau que apareça. Foi curioso, aliás, que alguns desses ateus se tenham organizado para, em Inglaterra, recorrer àquilo que há de mais profano, que é a publicidade. Eles puseram nos autocarros da cidade de Londres, puseram um cartaz que dizia: provavelmente Deus não existe, agora pare de se preocupar e desfrute da vida. E como toda a publicidade, esta é enganosa também, porque é precisamente por Deus não existir que isso é preocupante, não é? No sentido em que, não existindo Deus, a gente morre e vai exatamente para o mesmo sítio onde estava antes de ter nascido. Na minha perspectiva, é isso que acontece. E isso torna isto bastante absurdo, não é? Eu todas as noites vou deitar as minhas filhas e não consigo evitar ter o pensamento insuportável de que aquelas crianças que ali estão a dormir, há de chegar um dia em que vão estar mortas. Na melhor das hipóteses, o corpo delas vai degradar-se bastante ao longo de muito tempo, e no fim desse processo, já depois de eu já ter morrido há bastante tempo, elas vão morrer também. Na melhor das hipóteses, volto a referir. É claro que isso me inquieta um bocadinho. Para quê isto tudo? Para quê? Não faz nenhum sentido. E é claro que isso é inquietante. Voltei a esquecer-me da pergunta, o que é curioso. Se eu tivesse a ajuda divina, provavelmente, se o Espírito Santo estivesse comigo, eu não me esqueceria tantas vezes. O Saramago disse uma vez numa entrevista: não sou um ateu total, todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro. Tu dizes, e que dizes que sempre foste ateu, que não és um convertido ao ateísmo. Sim. Tu achas que vais ser sempre ateu? Tens medo de um dia encontrar Deus? Eu acho tão improvável a ideia de Deus. E reparem, a propósito daquilo de que falámos há pouco sobre virar as costas, uma vez eu fui conversar com crentes à Capela do Rato, uma coisa organizada pelo Padre Tolentino, sobre Deus, uma ideia para crentes e não crentes. E eu conheço a Bíblia porque me interessa pelos livros que são a base da nossa cultura, porque frequentei colégios religiosos, por uma série de razões. Eu conheço a Bíblia e, portanto, quando estamos a falar destes temas, consigo referir-me à Bíblia. E no fim, as pessoas havia pessoas bastante emocionadas, porque de facto tinha sido aquelas coisas do costume. Foi um momento de partilha muito interessante, entre perspectivas diferentes, e temos a aprender com ele, diziam pessoas, aquelas coisas do costume. E houve uma única pessoa, um senhor que se levantou e disse assim: atenção, uma coisa é um gajo a quem a palavra de Deus nunca chegou. Desses a gente tem de apiedar-se deles, fazer-lhes chegar a palavra de Deus e tal, e tentar a conversão. Este é um caso perdido, porque ele sabe tudo e mesmo assim não acredita. Ele ouviu tudo, ele ouviu a palavra e mesmo assim não acredita. E isso é possível que eu
ao contrário do Saramago, não tenho a redenção possível desse ponto de vista. Eu não tenho, na verdade, não ando à procura de sinais daquilo que eu duvido, daquilo que eu acho impossível que aconteça. E reparem, eu conheço todos historicamente, quer dizer, nós apanhamos este comboio quando ele já está em movimento, portanto, do ponto de vista, toda a gente já discutiu esta questão, toda a gente conhece os argumentos, o chamado argumento do relojoeiro, que é a gente encontra um relógio no meio da rua e pensa, alguém fez isto. Logo, quando encontramos uma flor no meio da rua, deve ocorrer-nos o mesmo raciocínio. Alguém fez isto, e isso é um argumento a favor da existência de Deus. E conhecemos todos os contra-argumentos, que são a analogia é fraca, porque o relógio não é feito por um relojoeiro, é feito por variadíssimas pessoas. Há umas que fazem o vidro, outras que fazem as pecinhas, outras que fazem as engrenagens, outras que montam tudo, e portanto isso não é um argumento para um Deus, quanto muito será para vários. Segundo, o facto do relógio existir não significa que o relojoeiro seja omnibenevolente, como se defende, etc, etc. E há vários outros. Há, por exemplo, o argumento da prima causa, que é, tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Por isso o mundo tem de ter uma, e é Deus. E depois há aquela pergunta muito chata, feita, que os teístas costumam dizer que é uma pergunta feita que um fedelho faria, um fedelho da escola. Mas esse fedelho chamava-se David Hume, que perguntou, está bem, pronto, então a causa de tudo é Deus. Qual é a causa de Deus? Quer dizer, é a pergunta que esse argumento está a pedir, não é? E, portanto, não tem havido, não é por desconhecer os argumentos que eu não acredito. É de facto porque isso me é impossível. Lá está, por tu conheceres os argumentos e conheceres bem a Bíblia, tu já próprio falaste que na Bíblia Jesus chorou 2 vezes e não riu nenhuma. Sendo-te humorista, tu achas que isto faz com que o humor e a religião sejam inimigos, de certa forma? Sim, eu acho que quem fez essa constatação primeiro foi um teólogo chamado João Crisóstomo, e muitos depois dele fizeram a mesma constatação, que é Jesus, pelo menos nos evangelhos canónicos, aqueles que integram a Bíblia, não é? Há alguns outros que são apócrifos e não integram, e nessa história é diferente, mas não por acaso, naqueles que foram escolhidos para integrar a Bíblia, Jesus chora 2 vezes, chora quando Lázaro morre e chora quando vê Jerusalém, e não ri nenhuma vez. E isso causou de facto um problema, porque sendo Jesus Cristo o modelo de ser humano de uma parte considerável da humanidade, isso leva à pergunta, será lícito rir? Se Jesus nunca riu e é o nosso modelo, será que rir é lícito? Eu também acredito que de facto humoristas e padres são inimigos, digamos, porque estão no mesmo negócio, que é o negócio da morte. Eu acho que essa é a questão. A questão é esta, é a abordagem, que é para os padres. Quando eu digo os padres, quer dizer para a religião a morte é importante, porque é um instrumento de controle, sobretudo através do medo. É isso que se faz, não é? A questão do pecado é isso, quer dizer, e eu compreendo a ideia, que é como é que a gente há de evitar que a malta esteja a matar-se, a roubar, a ser um mundo bárbaro. Já sei, é dizer, olha, que depois vais ter que pagar isto tudo, e se transgrides vezes demais, há um lago de fogo à tua espera, onde tu fritas. Eu percebo essa ideia. Do lado dos humoristas, eu acho que o que o humor faz, sobretudo, é de facto erudir, corroer o medo. Esse é o problema, por exemplo, esse é o nó do problema do nome da rosa. É por isso que o bibliotecário cego não quer que aquele livro esteja ao alcance de todos, porque é um livro do Aristóteles. E o Aristóteles era de tal modo importante na Idade Média que quando alguém na Idade Média dizia o filósofo, não precisava dizer mais nada, toda a gente sabia que se estavam a referir ao Aristóteles. E portanto, se o alto patrocínio do filósofo, se o filósofo dava o seu alto patrocínio a um tema como a comédia, isso dava à comédia uma importância que era horrorosa que ela tivesse, precisamente por causa disso, porque a comédia faz isso, destrói o medo. Há uma frase do Stephen Colbert que é: não é possível estar a rir e ter medo ao mesmo tempo. É uma ideia curiosa.
E é possível que isso seja assim. Talvez não seja perene isso, ou seja, talvez isso dure apenas a duração da gargalhada. Mas é interessante pensar dessa forma e, portanto, a partir do momento em que há aqui qualquer coisa que destrói o medo, e o medo é o instrumento de dominação essencial, é claro que estas duas posições são inimigas uma da outra, não é? É incrível, eu devo estar com uma senilidade qualquer, porque eu voltei a esquecer-me da pergunta, não sei que voltas é que dei, eu acho que se ia chegar lá ou não. Bom, enfim. E achas que gozar com a religião é mais mal visto do que gozar com outra coisa qualquer nesta sociedade? Bom, devo dizer que antigamente era óbvio, e eu não concordo com isso, não é? Antigamente era óbvio que fazer pouco da religião era inaceitável, e fazer pouco de outras convicções, portanto, fazer pouco da ideia, por exemplo, fazer pouco da fé era inaceitável, fazer pouco de outras convicções era mais ou menos tolerado. Creio que estamos a chegar a uma fase que acaba por ser mais democrática, mas terrível, acho eu, que é, neste momento, não se pode fazer pouco de convicção nenhuma. Acho que a ideia hoje é essa, eu no princípio recebia cartas, sabia que ia receber cartas se fizesse pouco da religião. Hoje eu recebo cartas se fizer pouco da Floribela. E isso, acho eu, revela que eu não sei se é de chamar isso uma evolução ou uma regressão, mas alguma coisa aconteceu, porque hoje parece-me que as pessoas sentem o direito a sentir-se ofendidas, e eu acho que têm esse direito, mas acho que as pessoas sentem o direito a não ser ofendidas, e isso duvido que as pessoas tenham esse direito. E, portanto, como cada pessoa tem o seu quintal que é sagrado, e para umas pessoas essa reserva é Jesus Cristo, para outras é o Benfica, para outras é a Floribela, e quem sou eu de facto para dizer, bom, essa da Floribela é ridícula, mas sobre Jesus Cristo admito que é uma convicção que eu respeito. Não, se as pessoas têm de facto essas convicções, em princípio são respeitáveis todas por igual. Mas tu achas que há limites para o que se pode gozar dentro da religião? Não, acho que não. Acho até inquietante, acho muito inquietante, que seja, por exemplo, da parte da sociedade ocidental, que haja alguma compreensão relativamente, sempre que um assassino mata outra pessoa porque ela fez um desenho, ou promete matar outra porque ela escreveu um livro. Quando o Salman Rushdie, quando eles decretaram a fátua sobre o Salman Rushdie, o John le Carré disse assim, bom, quer dizer, também, o que é que ele está à espera, não é? Foi provocar. Quando os cartunistas do Charlie Hebdo foram metralhados, foram executados com tiros na nuca, houve muita gente aqui, não eram fundamentalistas islâmicos, era gente aqui que disse, bom, mas também o Papa, que é líder espiritual de 1/4 da humanidade, disse, bom, isto realmente está muito mal feito, mas se aqui este meu amigo disser uma coisa desagradável sobre a minha mama, espera-lhe um soco, é o que o espera. Ou seja, o Papa disse que, de facto, a palavras é lícito reagir com violência física. E, portanto, o salto para a desenhos é lícito reagir com um tiro na nuca não é assim tão grande de uma coisa para a outra. Mudando um bocadinho de tema, qual é que é a influência que tu achas que a religião tem na orientação política? Porque nós vemos muitos partidos em Portugal, na Europa, religiosos à direita, mas coisas como no cristianismo, valores como aos olhos de Deus todos somos iguais e irmãos, é uma ideia um bocado de esquerda, não é? Pois claro, com certeza, Jesus Cristo, isso é que é curioso, é a gente ver que Jesus Cristo tem ideias que são perigosamente próximas da extrema esquerda. Mas que a maior parte das pessoas que o seguem não têm simpatia por essa área ideológica, não é? Isso é curioso, até ainda recentemente, quando
quando se falou sobre a hipótese, se levantou a hipótese da Igreja pagar os impostos que são devidos por edifícios que têm e que não estão, enfim, dedicados ostensivamente à prática religiosa, o escândalo que foi porque existe, aliás, uma concordata, que é um documento assinado entre um Estado e a Santa Sé, que diz que isenta a Igreja de pagar impostos sobre os seus edifícios. Quando os impostos, para já pagar impostos parece-me cristão, porque é uma forma de distribuir riqueza, de quem tem mais dar para contribuir mais para o bem comum, para que se possam construir estradas, hospitais, etc, etc. Isto parece-me essencialmente cristão. Segundo, porque o próprio Jesus Cristo, na Bíblia, em 3 dos Evangelhos, ele aparece, uns fariseus vão ter com ele e dizem: Senhor, pagamos os impostos a César ou não? E ele diz: deixa ver a moeda. Quem é esta figura que está na moeda? E eles dizem: é César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Esta ideia, esta frase de Cristo, que é muitas vezes citada, às vezes a gente nem sequer sabe de onde é que isto vem, mas é dessa história, é Jesus Cristo a dizer: não, paga os impostos, o dinheiro tem a cara de César, dá a César. Tu, que és feito à imagem e semelhança de Deus, deves entregar-te a Deus. É isso que Jesus Cristo pretende significar. Não é exatamente o que as pessoas que acreditam em Deus e até os seus representantes na Terra parecem desejar, porque a concordata é de facto uma forma de não pagar os impostos. Estamos já quase a chegar ao fim, e temos uma última pergunta, que é: como é que tu vês a religião daqui a 100 anos? Há pessoas que dizem que tem tendência a desaparecer, que é uma ideia primitiva. Tendem a dizer isso, que é uma ideia primitiva e tal. Eu não vejo que tenha tendência a desaparecer, porque eu acho que, do ponto de vista moral, a gente não acompanha o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Eu consigo receber, eu fico sempre, dá-me sempre muita vontade de rir quando eu recebo um mail que diz assim: um senhor no Wisconsin recebeu este e-mail e não o passou para 10 pessoas no espaço de 1 hora e foi atropelado por um autocarro. Tens que passar, senão acontece a mesma coisa. Ou seja, alguém achou que aquilo era verdade e por isso eu estou a receber aquele e-mail por causa disso. Essa ideia de haver uma crendice obviamente falsa, que é transmitida através de um milagre da tecnologia, de uma coisa tão sofisticada como a internet e um computador e tal. Essa contiguidade entre obscurantismo primitivo e fortíssima inovação tecnológica deixa-me sempre surpreendido e, portanto, eu acho que é persistente. Essa ideia há de ser persistente, sobretudo porque há religiões, como é o caso da católica, por exemplo, que têm são muito... Reparem, por que razão é que o primeiro mandamento de todos é: não vais acreditar em mais nenhum Deus que não seja eu. Isto é uma... Porquê? Porque Deus é ciumento. Deus não quer essa brincadeira, que era uma brincadeira, aliás, muito apreciada pelas pessoas, que era ter vários. Eu não creio em Deus, creio em vários. É outro, creio em Poseidon, em Afrodite, tenho um para uma coisa, outro para outra. Assim como temos remédios para várias coisas, tínhamos deuses para várias coisas. E então os judeus acharam que isto tem que acabar, vamos fazer só um. Mas depois, os cristãos e os católicos em particular conseguiram aqui uma proeza extraordinária, que é: sim, Deus há só um, mas, Pai, Filho, Espírito Santo, só aqui temos 3, logo a abrir temos 3. Depois a Mãe também é interessante, vamos construir também uns monumentos enormes à Mãe, porque a Mãe também tem aqui um papel essencial. E mais, já agora, uns santos também. Há vários santos, há santos para tudo, santos para todas as coisas. Só Nossas Senhoras, Nossa Senhora tem mais heterónimos do que Fernando Pessoa. É a dos remédios, a de Conceição, a de várias Nossas Senhoras. E portanto eles conseguem esta proeza notável, que é: Deus, são monoteístas, mas na verdade têm uma série de divindades, têm uma constelação de divindades. E portanto, enquanto houver esse tipo de imaginação, isso é mesmo muito bem feito. Eu acho que sim, que as pessoas em princípio
acreditam no que quiserem e hão de refugiar-se numa ideia desse tipo. Embora, para mim, seja muito... É claro que eu estou muito satisfeito porque hoje, por exemplo, a ideia de que Estado é uma coisa e religião é outra é uma ideia aceite não só por ateus, mas pela esmagadora maioria das pessoas que têm a religião. E, portanto, essa ideia da religião existir, mas não se impor na vida das pessoas dessa forma, de uma forma que antigamente era possível, para mim já não é mau. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Em breve teremos mais episódios desta série sobre religião. Muito obrigada à equipa: Ricardo Ribeiro, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso, Diana Carvalho. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt. Até à próxima.